governo do PT, ou eles fizeram uma oposição incompetente ou conivente quando era oposição ao governo Bolsonaro. Porque não tem nenhum requerimento de informação, nenhum pedido de CPI, nenhuma ida à tribuna atribuindo corrupção naquele momento em relação ao INSS e conivência do INSS com os sindicatos ligados ao PT. Não houve, pelo contrário, os mecanismos de controle propostos pelo governo Bolsonaro nunca eram abraçados pela oposição e pelo PT. Eu vou começar, doutora, todos nós sabemos que foi feito um acordo, né? Um acordo com aqueles brasileiros para serem ressarcidos, abrindo mão de não ingressarem na justiça. O cidadão, ele abriu mão de quê quando referenda esse acordo? Conforme os termos do acordo, se ele aceitar o ressarcimento diretamente feito pelo INSS, ele vai receber os valores corrigidos, não em dobro, e não iria postular indenização por danos morais. Isso é uma opção do segurado. Ninguém é obrigado a aderir a esse tipo de acordo. Ele pode ajuizar uma ação individual, postulando aí ressarcimento em dobro, danos morais. Então, assim, esse tipo de acordo ele foi feito, mas ele não impede que o segurado tenha outra opção de ir à justiça e buscar os seus direitos conforme o entendimento. Obrigado, doutora Patrícia. Eu pergunto isso porque nós observando aqui desde o início dessa audiência, o que passa para a gente, a senhora como representante da Defensoria Pública da União, passa que o cidadão está em segundo plano. Passa que a Defensoria Pública da União, do Brasil, está mais preocupada em defender o Estado do que o cidadão. Vou começar aqui as minhas perguntas. Poderia compartilhar números comparativos de volume de denúncias, exclusões de descontos e irregularidades de 2022, 2023 e 2024? Qual foi o salto que motivou a atuação em várias frentes? Mais uma vez eu vou repetir. Defensoria Pública da União tem um sistema muito deficitário. Nosso sistema de dados é muito deficitário. Nós estamos agora migrando para um sistema que é o Sapiens, Super Sapiens, que é o mesmo sistema da AGU. Nós não temos dados estatísticos fidedignos. A estruturação da Defensoria Pública da União, ela deve ser feita. Houve pedido ao governo Lula dessa melhor estruturação por parte do seu departamento? Vigente que os escândalos explodiram e os números aqui de sindicatos pularam, aumentando de 50 mil filiados cada um para 39 no governo Bolsonaro no ano de 19, 20, 21, 22. Foram apenas uma instituição por ano. E no governo Lula tivemos, no ano de 23 e 24, 39 instituições cadastrando mais de 50 mil beneficiados. Não houve intenção do seu órgão em aprimorar. Um professor numa escola, ele reivindica um ar-condicionado, ele reivindica uma boa quadra de futebol. Hoje, os defensores não se preocupam em aumentar o seu campo de atuação pedindo infraestrutura? Houve esse pedido ao governo Lula? Houve, se preocupam sim em aumentar, inclusive com o processo de interiorização e cumprimento. E o governo Lula não atendeu o pedido de constitucional. vocês? O governo Lula respondeu a algum pedido de melhor infraestrutura do seu departamento ou não? Não tenho conhecimento. Esses Não, questionamentos devem ser feitos ao defensor-geral. São essas respostas que levam a crer que a senhora foi blindada. Levam a crer, eu não estou afirmando. Mas esse tipo de resposta, a senhora milita na área da Previdência há muitos anos. Desde 2011, no Rio Grande do Sul. Então seria como um técnico de natação, que eu sou professor de educação física, se eu não soubesse a ordem de um revezamento 4 estilos na Olimpíada. É isso que passa aqui pra gente. Mas eu agradeço a sua presença. Houve identificação de padrões recorrentes entre as entidades que promoviam os descontos, como CONTAG, AMBEC, ABCB, CAP e outras? Alguma se destacou em quantidade ou reincidência? Várias entidades se destacaram, foram apurados em casos individuais. Essas entidades nós podemos fazer um relatório informando, pode ser requisitadas essas informações. Não trouxe os dados específicos por causa da dificuldade do nosso sistema. Fui convocada para comparecer a essa comissão em menos de 48 horas. Obrigado, doutora Patrícia. Terceira pergunta. Existem relatos de atuação de operadores ou facilitadores, como o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, como o senhor Maurício Camezotti, que aqui na opinião de vários membros aqui da oposição parece ser um sócio oculto da AMBEC e da CEPAP, inclusive a AMBEC e CEPAP tem como escritório de advocacia o senhor Henrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que defende e que foi contratado 1 mês e meio antes da operação... Como é que é o nome da operação? Essa operação recente aqui que me fugiu. Isso, essa mesmo. E também da senhora Cecília Rodrigues Mota, advogada, ex-presidente da APEM e da AAPB. Tudo isso aqui foi organizado por assessores legislativos do Partido Novo, né? Só que o que importa é as pessoas que estão aqui em volta, né? Essas pessoas que a gente tem que descobrir. Esse tipo de lobby, organização ilícita, que intensificou o esquema, na sua opinião? Eu acredito nas instituições e falo que esse escândalo, ele ultrapassa governos.
e que a gente deve melhorar a política de Estado, as políticas públicas. Então, quando se fala que a Defensoria Pública da União não tomou providências, tomamos providências, sim. Está tudo documentado. Inclusive, todas as memórias de reunião que foram realizadas no grupo de trabalho. Este grupo de trabalho interinstitucional, ele não trata apenas de descontos associativos, ele trata de questões previdenciárias e assistenciais, fila do INSS, todos os problemas que nós temos dentro da política previdenciária. Então, a temática não é somente descontos associativos. Então, o papel da Defensoria Pública da União sempre foi proteger os mais vulneráveis. A última pergunta. Quando o governo do PT fala que vai devolver o recurso, agora todos os brasileiros foram roubados, né? Porque o recurso não é do PT, o recurso é inclusive de quem não é aposentado. Por isso a importância da Defensoria Pública do nosso país. Última pergunta. Foi constatada a participação interna de funcionários do INSS facilitando cadastros ou acessos indevidos. A Defensoria Pública da União identificou falhas internas que favoreceram os abusos e, se identificou, quais foram as providências que a Defensoria Pública da União teve iniciativa de fazer esse contraponto a esse absurdo todo? É a última pergunta, deputado. Todas as providências que a Defensoria Pública da União foram dentro deste grupo de trabalho institucional, por meio de ofícios ao INSS e à Diretoria de Benefícios. Esses fatos de que o sistema interno do INSS possui falhas, eles deverão e serão apurados pela Polícia Federal nesta operação e também podem ser apurados por essa comissão.